Olá, eu me chamo Aline Schultz e eu quero te dar as boas-vindas a essa série chamada O Despertar do Buscador, onde eu vou te ajudar a sair desse ciclo vicioso de situações negativas que se repetem o tempo todo e que fazem a sua vida ser empacada, sem liberdade financeira, não ter sucesso nos relacionamentos e ser o legítimo inferno na Terra. E eu vou te ajudar trazendo conhecimento capaz de tornar você o protagonista da sua história. No vídeo anterior, eu falei sobre os 6 pilares dos acordos espirituais, sobre o que são e, principalmente, eu revelei o mapa da jornada de um buscador. Quais são os momentos chaves em que a nossa vida, eles afloram nos nossos acordos e o que acontece quando nós não identificamos eles. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, acessa agora clicando aqui do lado ou aqui embaixo, que eu não sei se você está assistindo no computador ou no celular. E esse material vai sair do ar em alguns dias, então eu recomendo que você assista logo. Nesse vídeo 2, eu vou aprofundar os 6 pilares do método Acordos Espirituais. Vou falar do Sky, que é o sistema de controle dos acordos espirituais que vai te permitir sair da sombra na tua própria vida. Eu vou te revelar algo que vai impactar profundamente a tua vida. A existência de 4 acordos espirituais que todos nós estamos sujeitos. Afinal, qualquer pessoa viva aqui na Terra tem sintonia com um desses 4 acordos que eu chamo de grupos. Então, nesse vídeo, eu vou te revelar mais sobre esses 4 grupos e eu vou mais além, te ajudar a descobrir a qual grupo você pertence. E eu te garanto que essa descoberta vai ser reveladora. Mas antes, eu preciso agradecer essa enxurrada de comentários que foram postados já no primeiro vídeo. Gente, isso é muito bacana! Comentários como esses que estão sendo colocados aqui para você, que mostraram que já estão ajudando a entender a sua vida, já estão conseguindo perceber onde estão os seus acordos espirituais. E eu confesso para você que é muito gratificante testemunhar esse nascimento desse cardume, que é uma comunidade de pessoas que não aceitam mais as suas vidas andando em círculo, empacada, trancada, em vai e vem de situações ruins que se repetem, em alguns casos, uma vida inteira. Então é hora de você descobrir que existe um algo a mais na vida. E eu vejo pessoas querendo dar um basta numa vida sem sentido e com tanto sofrimento, que querem parar de remar contra a maré e passar a ter um propósito, ter ânimo, ter alegria, brilho nos olhos. E eu tô aqui para te dizer que existe um caminho que já foi descoberto e que você pode ter acesso, não importando a tua idade, sexo, condição social ou religião. E esse método que eu desenvolvi, ele aciona técnicas eficientes que atuam especificamente nessas programações sutis da tua alma, que são os nossos acordos. É como se todos nós tivéssemos um GPS interno programado por uma rota específica, a nossa evolução e um nível muito sutil da nossa consciência humana. Mas com o tempo e com os sofrimentos, com os desafios da vida, você acabamos sem perceber se auto-sabotando, indo aos poucos nos desligando desses acordos espirituais. E é aí que vai nascendo um vazio no peito, uma sensação de ter tudo e ao mesmo tempo nada. Dá uma espiada nessa história da Ana Nery. Me faltava alguma coisa. Eu tinha emprego, eu tinha um namorado, mas eu não me sentia realizada, né? Eu tinha eu sentia um vazio no peito, mas eu tinha tudo. Meu nome é Ana Nery Knipoff da Cruz, tenho 34 anos e moro em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. A minha vida antes do curso Acordos Espirituais era uma vida sem consciência. Por mais que eu tenha tido uma infância tranquila, por mais que eu sempre tive questões financeiras bem amparadas, me parecia que faltava algum conhecimento para mim conseguir aproveitar a minha vida do jeito como eu aproveito hoje. Então, em 2006, a Isabel nasceu. Foi bastante forte também a questão emocional. Eu tinha bastante apego por ela. Eu olhava assim para ela e dizia: eu não quero ter outro filho.
eu quero ter só ela, sabe? Então foi uma coisa linda naquele momento. Até hoje ainda eu tenho bastante dificuldades até em demonstrar um pouco de amor para ela, sabe? Justamente aquilo que eu fazia no início, que era abraçar ela e dizer que eu não queria mais ninguém. Eu sinto que falta um pouquinho essa conexão de volta, sabe? Então no ano de 2013 eu engravidei, mas eu perdi a gestação logo no começo, eu tinha 6 semanas só de gestação. Ali teve o aprendizado de que a gente não controla tudo, mas a gente começou, eu procurei um médico, a gente fez tratamento pré-gestacional, fizemos todos os exames para ter certeza de que estava tudo certo, né? Então a gente conseguiu engravidar, ou melhor, consegui engravidar novamente, né? Eu sempre ficava com muito medo, eu sentia muito medo de perder a criança, né? Eu comecei a ter dores nas costas e meu Deus do céu, né? Durante uma gestação, eu já sabia que provavelmente tinha alguma ligação com meus rins. Daqui a gente foi direto para o hospital, fizemos exame de urina, realmente tinha areias e resquícios de infecção, alguma coisa assim, né? Daí na segunda-feira a gente fez uma ecografia, eu tava com uma pedra de 8 milímetros. Descendo perto da bexiga já. Daí fui internada, no momento que eu começou a tomar soro, não deu 4 horas e a pedra já saiu. No final de 2015, o meu pai começou a fazer tratamento com a séries e ele gostou bastante da consulta e ele disse, Mana, tu precisa ir, tu tem que fazer, quando é que tu vai ir? Daí marquei a primeira consulta. Quando eu fui pegar meu marido depois da consulta, eu já era outra pessoa, tanto é que ele falou, nossa, a Séries fez milagres contigo hoje. E durante a consulta eu percebi que foi aflorando a questão de, eu preciso ser terapeuta? É isso que eu vim fazer? E daí eu já tinha visto vídeos da Aline falando sobre os acordos espirituais e mas qual que é o meu acordo? Na realidade eu já vinha com essa dúvida, com essa vontade de saber o que é há muito mais tempo. A Séries falou, olha Aline, eu acho que foi em janeiro de 2016, acho que a Aline vai abrir turma agora em fevereiro, sabe? Vou dar um jeito, né? Porque justamente aquilo eu já estava viciada, já iniciando o vício nesses assuntos, mais questão espiritual, energética, já estava tudo aflorado em mim, né? E quando a Aline abriu, eu acho que foi uma das primeiras, assim. E eu pensei, um curso online, ok, tudo bem, é um curso online. As minhas experiências anteriores tinha sido um fracasso, né? Bom, vou fazer, né? Vou levar a sério também, né? Porque o curso é tão forte, no momento que tu se entrega desde a primeira meditação e das aulas da Aline, aquilo, tu já percebe que tu vai estar conectado até o final. Foi questão de 3 meses, nem sei se deu tudo isso, já era outra pessoa, já não tinha mais aquela depressão, eu já sabia o que... E sempre aquela vontade tremenda de, não, tu precisa ajudar os outros a enxergar o que tu tá enxergando hoje na tua vida, né? As aulas eu procurava fazer no computador, mas a interface bem tranquila, super prática, login, senha, e o conteúdo tá ali. E é só cliques, não tem que fazer nada fora de um site normal de notícias, vamos dizer assim. É super fácil, super prático, super tranquilo. Eu tomava bastante remédio para dor, né, questão muscular, mas através do curso eu conseguia ter as respostas que, digamos assim, eu evitei consultas físicas, entende? Eu não precisava ir presencial, 4 vezes por mês numa consulta, vamos dizer assim. Então o curso me forneceu aquilo que uma terapia me forneceria de forma presencial, né? Hoje eu estou com consultório aberto, já atendendo outras pessoas, e eu já consigo, também com os aprendizados do curso, a aplicar algumas técnicas e a ajudar as pessoas a ter essa compreensão do porquê algumas coisas acontecem nas suas vidas, né? Eu dizia, não te preocupa, é assim mesmo, por mais que é tudo intenso, é assim mesmo, tu vai ver depois do curso que vai estar tudo tranquilo, a tua vida vai ser completamente outra, justamente por
eu ter percebido isso comigo e acreditar que realmente a vida pode mudar, a vida pode ser leve, a vida pode ser feliz. Ficou emocionado? Eu também. Essas histórias mexem muito comigo. É incrível. E você também pode conquistar mudanças como essas, só depende de você seguir um passo a passo. E para continuar, eu preciso explicar mais profundamente o que são exatamente os acordos espirituais. Você já deve ter percebido que a nossa vida ela não acaba na morte. E se a morte não é o fim, sinceramente até a ciência clássica já fala que nada se cria, nada se perde, que tudo se transforma, então a infância também não é o começo. E se a infância não é o princípio, as características da personalidade não foram criadas aqui nessa existência, e sim reveladas por tudo o que aconteceu e acontece ao teu redor. As maiores religiões do mundo têm como verdades claras e evidentes a existência cíclica da alma. Isso porque as religiões nasceram observando e interpretando os ciclos da vida. Por isso, as mais antigas e maiores religiões do mundo citam abertamente as rodas de reencarnação, o que, em outras palavras, é compreender que, com a morte do corpo físico, a consciência não morre, ela retorna em outras experiências para cumprir novos aprendizados. E o fato é que a própria religião cristã, do começo do século I, considerava a existência como algo cíclico. Infelizmente, um fato histórico conhecido como Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 553 d.C., acabou com as citações na Bíblia que demonstravam a visão reencarnacionista. E com isso, além de nós perdermos um importante histórico de conhecimentos, nós atrasamos a nossa evolução. E se tornou um grande problema porque estimulou as pessoas a não pensarem sobre o seu planejamento de vida antes de nascer e naturalmente se distanciar dos seus acordos espirituais. Pior, nem saber da existência deles, mas sentir que falta algo nas suas vidas. Então os acordos espirituais são um ponto de partida para o recomeço de cada existência e o seu real propósito de vida. É um planejamento feito para o que você deixou de fazer ou fez mal feito, meia boca. Por isso, tudo que já vivemos antes dessa existência é levado em conta para definir qual será o grupo e os seus aprendizados para essa nova existência. Então é a continuação de um plano para continuar evoluindo nas ideias, nas emoções, na forma de agir. E é por isso que existem relacionamentos que são elos formados e que precisam ser desmanchados, perdoados, libertados para seguir em frente nessa caminhada de amadurecimento espiritual. Existem assuntos na vida profissional, sim, que estão ligados a acordos espirituais. Existem doenças, vícios semelhantes dentro de uma família que mostram por que as pessoas estão no mesmo grupo familiar ou ter que conviver, apoiar, cuidar. Existe uma lógica, tudo tem um porquê, um propósito. Se você veio aprender a ser humilde, você vai atrair situações e pessoas que afloram esse sentimento para você curar ele. Se você veio curar o perfeccionismo, vai atrair situações e pessoas que mostram que você tem esse sentimento para melhorar. Se você veio aprender a lidar melhor com o dinheiro, você vai ser levado para situações de desafios nessa área. E se você não consegue lidar com pessoas, é muito provável que essa seja uma das suas metas nessa vida. E não adianta procrastinar, camuflar, se desviar de algo que é inevitável, porque os seus acordos espirituais são a programação da tua alma, por isso não tem como fugir deles. Eles estão em tudo, em todos os lugares. Por isso, evoluir não é algo facultativo, é uma necessidade, algo que precisa acontecer. Fugir, fingir que não vê, só vai piorar a tua vida. Já reparou que você hoje pode se tornar uma pessoa melhor, muitas vezes sem sair de casa, e que tudo começa por você, que depois vai se expandindo e vai começando a tocar a sua família, os seus amigos, o seu trabalho?
A internet mesmo, ela é um exemplo de um caminho que abre um leque de conteúdos que podem te ajudar a perceber o teu próximo passo. Como é o caso dessa série de vídeos que você está tendo acesso aqui comigo. Então vamos aprofundar no entendimento de cada um dos 6 pilares do método? Vamos lá? Então o primeiro pilar, ele diz que todos nós temos acordos espirituais. Então é uma peça-chave para você mudar a tua vida. Porque dificilmente você vai sair desse ciclo de situações que se repetem na tua vida se você não tiver conhecimento que eles existem. E no momento que você despertar para o fato que existe um motivo maior para você estar vivo, você vai ver a sua vida, as pessoas, tudo que está ao teu redor, o que acontece ao teu redor com outros olhos. O segundo pilar, ele fala que existem grupos e você está ligado mais fortemente a um deles. Então depois de acordar para o sentido da vida, é chegado o momento de você entender a tua estrutura de vida. Por que você é mulher e não homem, vice-versa? Por que você nasceu nessa família, tem essa personalidade, atrai determinadas situações, pessoas. Toda essa estrutura de vida, ela é definida pelo grupo ao qual você faz parte. E o terceiro pilar, ele diz que você precisa conhecer as metas do seu grupo. Então, depois de você perceber que tem uma missão de vida e que é esse o motivo de você ter uma vida assim, é muito importante identificar quais são os aprendizados de cada grupo. Quando você conhece o seu grupo, você entende o que precisa ser feito. Já o quarto pilar mostra que você precisa atingir a meta do teu grupo, que é cumprir as suas lições e os seus aprendizados. E nesse momento você se conscientiza, então, da necessidade de crescer, de se melhorar como pessoa todos os dias. Passamos, então, a priorizar o que realmente importa, sair dessa vida melhor que chegamos. E é por isso que seu olhar sobre tudo e todos muda e você não perde mais tanto tempo com os aprendizados dos outros e prioriza os seus. E é nesse instante que se instala na tua vida o quinto pilar. E ele diz que é preciso fazer um planejamento de vida para viver os teus acordos espirituais. E quando você entende, então, por que você nasceu, aceita o teu aprendizado, foca em atingir as suas lições, o próximo passo é viver de acordo com isso. Partir para ação. Mudar suas atitudes, alterar a forma como você reage diante daquilo que te tira do sério. E quando você notar que não mais sofre pelo que antes te fazia se sentir muito mal, é uma prova real do quanto você está atento aos sinais que eu lá falei no primeiro vídeo. E essa nova postura vai fazer você aprender muito mais pelo amor do que pela dor. E quando você passa a agir de forma coerente à tua missão, é hora de instalar na tua vida o sexto pilar, que eu chamo de Sky, que é o sistema de controle dos acordos espirituais. E esse sistema é que vai te ajudar a se manter firme no teu propósito, independente dos desafios e armadilhas que a vida te apresenta. É ele que vai te ajudar a compreender melhor os sinais que você recebe. E para isso acontecer, é preciso seguir algumas regrinhas. Regrinha número 1, ter foco na tua espiritualidade, em se autoconhecer a cada dia mais e mais. 2, prestar atenção nas coisas boas do seu dia a dia. Aprender a apreciar o lado bom da vida traz mais leveza na hora de viver. 3, deixar de lado aquilo que não interessa. O que não estiver alinhado com os teus acordos espirituais precisa ser refletido por que ele está na tua vida. Então tomar atitude, pensar menos, fazer mais. 4, se entregar de coração naquilo que você faz no seu cotidiano. Sentir mais, buscar ter momentos de silêncio onde você possa se escutar. Se conectar por meio da oração, da fé, meditação, caminhadas. 5, se dedique totalmente aos teus acordos espirituais. Anota sentimentos que são recorrentes, situações cíclicas, pensamentos que vão e voltam, perfil de pessoas semelhantes. E é interessante cruzar o que é parecido ou igual e encontrar o que se camufla por trás disso tudo, que é o aprendizado que você traz para essa vida. 6, agradeça por tudo que acontece na sua vida. Mesmo que você não entenda nada, esteja com raiva, revoltado, com milhões de dúvidas, acredita no propósito. Busca em si o que leva a atrair essas situações.
E agora que você teve, então, visão melhor aí dos 6 pilares, conheceu as regras do Sky, você já está pronto para entender os 4 grupos dos acordos espirituais. E cada grupo fala de algum tema, algum setor da tua vida. O primeiro grupo se chama viciados, porque está relacionado a vícios em comida, álcool, drogas, sexo, ganância, poder, emoções, materialismo, vitimismo, reclamação, suicidas. O grupo 2 se chama apegados, porque está relacionado a estar preso às pessoas, aos objetos, até bens materiais, ao corpo físico, à família, aos animais, às empresas, aos seus ideais. O terceiro grupo se chama cobiçadores, porque está relacionado a líderes em desequilíbrio, arrogância, o orgulho, fascínio, corrupção, controle, excesso de perfeccionismo. O quarto grupo se chama buscadores, porque está relacionado aos estudantes da ciência de vida, professores da área, leitores, todo aquele que despertou em vida e agiu nesse sentido, contribuindo não somente para si mesmo crescer, mas todo aquele que quis e aceitou. E eu tô aqui para te dizer que você vai, enfim, ter condições de ser quem você nasceu para ser, colocar isso em prática. Tudo vai fazer sentido para você e você vai ficar em paz. E eu quero que você entenda que essa é a minha missão, levar esse método Acordos Espirituais para o mundo. E eu sinceramente acredito que o mundo vai ser um lugar melhor quando as pessoas souberem o que combinaram fazer antes de nascer. É por isso que eu tô fazendo isso. Porque eu amo ensinar, eu amo ajudar as pessoas. E quando eu percebo que eu faço a diferença na vida de alguém, isso preenche o meu coração de alegria. Isso faz parte dos meus acordos espirituais que eu firmei também antes de nascer. Por isso que eu não te julgo e sim te ajudo. E eu fico muito feliz de ter desenvolvido um método que é inédito no mundo, que é o método dos acordos espirituais, que é capaz de fazer diferença na vida das pessoas. Mas talvez o que você não saiba é que esse método ele foi criado principalmente para que eu pudesse encontrar os meus acordos, resolver as minhas emoções bagunçadas e o vazio no peito que se repetia, porque eu me sentia sem rumo e eu não sabia como mudar a minha vida. Assim como você, eu também tinha a sensação de estar faltando alguma coisa. E eu fui a primeira pessoa a testar e comprovar a eficiência desse método para só mais tarde então expandir para um grupo maior de pessoas além de mim. E é por isso que daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições do programa online avançado dos acordos espirituais para algumas pessoas que querem disputar ou aprender detalhadamente sobre esse método. Talvez você saiba ou talvez você não saiba, mas as vagas desse curso são limitadas e é sério o que eu estou te dizendo. E por me considerar tua amiga é que eu tô aqui te avisando. E nos próximos vídeos eu vou te explicar mais sobre isso. Você vai ter acesso a 2 testes. Um que vai revelar exatamente o que você veio curar nessa existência. Quais são os seus acordos espirituais. E o outro é para testar se você tá ou não cumprindo eles. E uma super dica para colocar em prática no mesmo dia que vai fazer você ficar de queixo caído por não ter percebido antes aonde estavam, na prática do teu dia a dia, os teus acordos espirituais. Inclusive, se você perceber que não está cumprindo eles, não sabe o que fazer com tudo que eu estou te ensinando, eu vou mostrar que existe um passo a passo para ir mais além. Para quem quer ficar trilhando essa jornada aí com maior leveza, prazerosa, tanto quanto para quem deseja chegar ao final dessa vida com um sentimento de dever cumprido. E eu vou ainda responder as perguntas que você fez na área dos comentários e depoimentos aqui embaixo. Então aqui embaixo, porque tem muita coisa para responder para vocês e falar tudo num vídeo só não vai dar certo. Inclusive, se você tem alguma dúvida, coloca ela aqui embaixo, porque ainda dá tempo de eu ver para esclarecer no próximo vídeo. E eu quero que você saiba o quanto eu fico feliz por poder compartilhar com você mais de 11 anos de experiência. Eu demorei muito tempo batendo a minha cabeça para fazer parar esse vai e vem de situações ruins que se repetiu na minha vida. Agora aproveita, porque o tempo que eu levei para aprender isso estudando, fazendo cursos, comprando e lendo livros, levando puxões de orelhas, sendo sacudida, investindo em palestra, pode ser bem menor para você.
Então você não precisa esperar mais de 11 anos para transformar a tua vida. Mérito seu, viu? Então agora rola a página para baixo e me deixa um comentário com as tuas dúvidas sobre o que eu falei para responder no próximo vídeo. Compartilha ele para os seus amigos para que eles também possam ter essa grande oportunidade de evolução. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.